Olá, olá, boa noite, muito boa noite. Vamos chegando, vamos ficando à vontade. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse treinamento. Isso mesmo. Hoje vamos dar início a mais um treinamento pincelando com arte aqui no canal. Isso mesmo. Então, vamos chegando, pessoal, vamos chegando. Quem não é inscrito, já se inscreva. Deixa aí o seu joinha, porque a aula de hoje promete e tá muito linda, como vocês estão vendo. Sejam todos muito bem-vindos a esse novo treinamento aqui no canal. Antes de mais nada, eu vou falar um pouquinho do treinamento Pincelando com Arte. O que é isso? Este treinamento vamos fazer em duas partes e foi feito, como vocês podem ver aqui, numa camiseta branca. E tudo bem detalhado para vocês terem um excelente resultado igual a esse. O material de apoio do treinamento Pincelando com Arte, que é esse aqui, foi disponibilizado para vocês lá no meu grupo VIP de treinamento lá no WhatsApp. E será disponibilizado, gente, somente por lá. Mas não se preocupe, se você não está dentro do grupo e quer ter acesso a esse material, aqui abaixo na descrição dessa aula, eu vou deixar o link do grupo para você entrar e ter acesso ao material de apoio. E essa aula faz parte do curso Pincelando com Arte. Ela vai ficar disponível aqui para vocês de forma gratuita por 4 dias e depois fica privado aqui no canal no YouTube, porque ela vai lá para dentro do curso Pincelando com Arte. E somente quem adquirir o curso continuará e terá acesso, né, a essa aula, tá? Ela é gravada e eu estarei, gente, assistindo a aula em tempo real junto com vocês para tirar as dúvidas. Então preste bastante atenção aí nas mensagens, tá? Que eu vou estar juntinho com vocês assistindo a aula e respondendo todas as dúvidas e perguntas que vocês tiverem por mensagens, tá bom? Então, assim, essa aula foi preparada com muito carinho para vocês. No final dessa primeira parte, eu vou deixar algumas das aulas para vocês já saberem, né, o que vai ter dentro do curso Pincelando com Arte. O curso Pincelando com Arte é o curso onde eu ensino técnicas diferentes. Vocês vão aprender a pintar em camiseta preta, em camiseta de outras cores, em ecobag e técnicas diferentes, que vai desde do aquarela, passando por pintura lúdica até o realismo, tá? Então esse curso foi preparado com muito carinho para vocês, igual esse treinamento, e eu espero que vocês gostem. Então, sem mais enrolação, bora lá para essa aula que eu preparei e ela está lindíssima. Vamos lá. Bem, eu vou começar esse trabalho fazendo aqui a coroa da santa. Eu vou usar as seguintes cores: amarelo bebê, ocre ouro, siena natural, o caramelo, e depois eu pego mais duas cores. Eu vou usar aqui, ó, pincéis de numeração pequeno. Vou usar os pincéis da 421, o número 6, o número 4 e o número 2. No meu pratinho aqui eu tenho uma gotinha do Aquarela Silk. Eu começo com o pincel número 6, uma pincelada do ocre ouro. Eu venho trazendo aqui, ó, no meio aqui da coroa. Pintar em camiseta, gente, é muito simples, é muito gostoso, porque o tecido é bem lisinho, absorve bem a tinta. Então, eu creio que ninguém vai ter dificuldade, não. E o tema aqui também é muito fácil, né? Então, venho preenchendo aqui, ó, essa parte da coroa. Eu já trago até aqui em cima, mas eu deixo essa pedrinha aqui, ó, que é um diamante, uma pedra, né, preciosa aqui na coroa, e a gente vai pintar ela depois. Venho, ó, trazendo mais aqui pro canto esse ocre ouro, venho com um pouquinho mais, vou jogando a tinta bem aos poucos, mas tampando, tendo aquele cuidado, né, de tampar bem a trama do tecido, porque uma pintura tem que ser bem feita também e tem que preencher bem corretamente, né, as tramas do tecido. Ó, deixei esse espaço aqui dos lados, estão vendo? Agora eu venho com o siena natural, perdão, quase falei o nome errado, e venho jogando um pouquinho aqui, ó, para escurecer, ó.
Eu não preciso levar a tinta ainda no risco, não, tá? Eu levo o próximo, ó, e venho pincelando, ó, mais um pouco, e venho trazendo aqui, ó, fazendo a junção. Mais um pouco desse lado aqui também, e venho, ó, trazendo, até que assim. Limpo o pincel, venho com o caramelo, coloco também lá no pratinho, pego uma sujeirinha de aquarela silk, venho aqui, ó, com o caramelo, deixa eu pegar aqui um pouquinho mais, eu venho, ó, depositando a tinta bem em cima do risco, volto fazendo a junção, venho aqui, ó, e já vou jogando um pouquinho nesses enfeites, ó, na pontinha da coroa. Venho trazendo e vou fazendo a junção aqui, ó. Venho desse outro lado e vou fazer a mesma coisa, ó. Trago a tinta bem em cima do risco, um pouquinho mais do caramelo, venho pegando, ó, nas pontinhas e fazendo esses detalhes, ó, de um lado e do outro. Venho aqui também, ó, de um lado e do outro. Aqui, gente, eu já vou mudar um pouquinho o meu pincel. Eu venho para o pincel número 2 e já vou entrar aqui com um pouquinho do marrom também. Pego uma pincelada do marrom, coloco lá no meu pratinho junto com aquele restinho de caramelo. Umedeço o pincel no aquarela silk para deixar a tinta um pouquinho mais líquida, fácil de trabalhar. E venho aqui, ó, tinta bem na pontinha do pincel. E a tinta virada para cima, tá? O lado que tá sem tinta vai no tecido, ó. Trabalho com o pincel meio de pezinho, eu venho, ó, meio que contornando. Aqui no cantinho, jogo um pouquinho mais de tinta, faço a junção das cores. Aqui, ó, contorno a pontinha e venho, ó, definindo o desenho aqui da coroa. Vou fazendo, ó, um contorno e trazendo, ó, o desenho mais um pouquinho. Aqui, ó, tem a bolinha de cima que é maior. E essas voltinhas, né? É meia volta, ó, do lado, é um pouquinho menor. E eu vou fazer isso, ó, em todas as partes. Essa parte aqui, ó, da frente que tá mais amarelo, eu venho, ó, e essa daqui, ó, essa daqui e essa daqui que é do lado da principal, é só uma voltinha, ó, então ela é um pouquinho diferente. E venho contornando, ó. Bem próximo a essa linha de contorno, tem uma outra linha, ó. Então, eu venho fazendo esse desenho com o pincel número 2. Venho aqui, ó, mantenho a distância e venho pincelando. Novamente, com um pouquinho do siena natural. Essa principal aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa. Primeiro eu faço as voltinhas aqui, ó. Essa daqui de cima é um pouquinho maior do que as laterais, então eu contorno com cuidado, venho ajeitando, ó, vou arrumando os detalhezinhos no pincel, até ficar do tamanho certo. Termino de preencher aqui com um pouquinho do siena natural, volto com um pouquinho do ocre ouro, para definir aqui melhor, ó, as bolinhas, porque essa daqui tá na frente, ó, então ela fica um pouquinho mais clara. Já venho nessa daqui do lado, dou uma pincelada já ajeitando aqui, ó, o desenho. E trago até aqui, ó. Eu tenho que ajeitar e ir deixando eles bem certinho, bem parecido. Venho novamente com um pouquinho do marrom e do caramelo
ajeito esse aqui, ó. Desse lado aqui também. Um pouquinho mais. Trago o desenho até aqui. Um pouquinho mais do marrom. Tinta bem na ponta do pincel. Aqui, ó, faço o primeiro risco. Venho, ó, com o segundo risco bem pertinho. Venho daqui, venho puxando aqui, ó, até aqui. Mais um pouquinho. E aqui também, ó, vou trazendo, ó. E aqui ajeito a parte aqui de cima e já venho puxando, ó, o segundo desenho. Venho com mais um pouquinho do marrom aqui no cantinho. Pego esse marrom junto com um pouquinho do caramelo, espalho aqui, ó, para deixar esse canto, ó, um pouquinho mais escuro. E dessa forma, vai ressaltar aqui, ó, vai dar aquele ar de arredondado. Vem com mais um pouquinho do caramelo. Mais um pouquinho do caramelo. Venho aqui, ó, uma pinceladinha a mais, venho nessa outra parte e aqui. Novamente com o marrom, junto com um pouquinho do caramelo e a aquarela silk. Aqui, ó, na parte de baixo, eu vou passar um risquinho, ó, contornando a cabeça. Vem trazendo aqui, ó. E por cima, ó, bem próximo, eu vou trazer mais um risquinho, ó. Deixando sempre da mesma distância. Eu venho puxando, ó, com cuidado. E vou trazer, ó, até aqui. Passo a tinta de um lado, viro o pincel, ó, com a tinta para virar voltada para cima novamente, para mim dar uma leve esfumada nesse traço aqui para os dois lados, olha só. E vou trazendo, ó, até aqui. Limpo o pincel. Aqui, ó, eu já posso usar um pincelzinho menor. Eu vou usar aqui o 0 da 421, ou pode ser até o 0, tá? Eu não gosto de trabalhar muito com 0. Então, eu vou pegar esse pincelzinho aqui. Por quê? Porque ele vai me possibilitar esfumar a tinta quando eu quero, bem certinho, sem deixar aquele risco muito forte que o 0 deixa, tá? Então, eu venho, ó, com o 0, né, da 421. Venho aqui, ó. Aqui nessa parte, gente, ó, eu vou passar, ó, uma misturinha de amarelo bebê com amarelo ocre. Passei de um lado, viro meu pincel com a tinta, ó, agora virada para baixo e vou passar novamente. Por que que eu faço esse detalhe? Para mim conseguir, ó, dar espalhadinha, espalhar um pouquinho a tinta, tanto para baixo como para cima, sem tirar, ó, onde eu quero que apareça mais forte essa claridade, que é no meio, ó, no meio dessa marcação que eu fiz aqui, tá, ó? Então, vou passando e virando o pincel para ficar bem espalhadinha dos dois lados, tá? Se precisar reforçar, eu venho com mais um pouquinho e reforço. Aqui, ó, nessas partes, ó, bem fininhas, onde eu passei, onde eu fiz o risquinho com marrom, eu venho dentro de um risquinho e outro, dando um detalhezinho com esse tom de amarelo bebê e ocre ouro também. Nessa parte aqui, ó, da parte da frente da coroa, ele vai ficar mais visível. Então, eu venho, ó, e venho pincelando
E aqui, ó, venho com um pouquinho também, ó. Venho trazendo bem aos poucos e vou jogando aqui, ó. Nos cantinhos, onde já vai pegar um pouquinho mais de sombra, né? Que a coroa é redonda, eu entro, ó, com o amarelo, com o ocre ouro puro, ó. E aqui, ó, já vai indo lá para trás, ó. Então, venho novamente com o ocre ouro puro, venho trazendo aqui, ó, essa parte aqui também, ó, vou jogar um pouquinho. E aqui, ó, já vai indo lá para trás. Limpo o meu pincel, novamente com o ocre ouro, ó. A parte aqui da bolinha, desses enfeitinhos que pega aqui por cima, eu dou um detalhezinho, ó. E esse aqui também. Tem que ficar mais clarinho, ó. Numa parte, passo uma pinceladinha aqui pelo lado de cima. E essa parte aqui, ó, eu dou uma claridade, ó, no meio dela, bem pouquinho, ó. E ajeito aqui e aqui. São pinceladinhas, gente, bem pequenininho, então tem que fazer com bastante cuidado, tá? Venho aqui, um pouquinho aqui, ó. E aqui também eu vou jogar um pouquinho. Pra fazer, ó, esses detalhes. Mais uma sujeirinha do ocre ouro. Nessa bolinha aqui, ó, vou jogar um pouquinho. E aqui também, ó, do outro lado, ó. Mais uma pinceladinha. Venho aqui, ó. E aqui também. Aqui eu vou dar um pontinho e aqui, ó. Ficou faltando, ó, esse detalhezinho da lateral aqui, ó, das laterais. Então, eu venho com um pouquinho do siena natural agora, passo uma pinceladinha em um e um pontinho no outro. Esse aqui também. Venho aqui, ó, nesse para fazer a mesma coisa. Esse que tá por cima, ó, dou uma pinceladinha para clarear no meio. E esse aqui, ó, faço uma meia lua de um lado e aqui, ó. Dá pra ver bem pouco, gente, porque é bem pequenininho esse detalhe da coroa. Eu venho aqui, ó, com o pincel número 6, um pouquinho do amarelo bebê, bem pouquinha tinta no meu pincel. Eu vou clarear aqui um pouquinho, ó, bem pouquinho, estão vendo? Dentro aqui, ó, da coroa, ó. Mais um pouquinho, venho puxando aqui, ó, e venho clareando, ó, bem pouquinho. Mais um pouquinho. Mudo um pouquinho o pincel, volto pro pincel número 2, venho com mais uma sujeirinha de marrom no meu pincel, bem pouquinha tinta mesmo. Eu vou reforçar aqui, ó, esse risco, ó. E pronto. Olha só, para fazer essa pedra aqui, bem no meio da coroa, eu vou usar um pouquinho do azul cobalto. Uma pinceladinha só. Então, venho, ó, com um pouquinho do azul cobalto, preencho aqui, ó. Mais um pouquinho. Vou preenchendo, ó, com todo cuidado, para não exagerar no tanto de tinta. Venho com um pouquinho do branco, bem pouquinha tinta no pincel. Tiro o excesso de um lado, venho aqui, ó. Jogo uma pinceladinha aqui. E aqui, ó, já deixo, ó, já vou deixar pontinho de luz, ó. E aqui em cima também. Do ladinho aqui, eu também preciso fazer algumas pedrinhas. Então, eu venho com um pouquinho do marrom com o caramelo, pincel número 0 da 421. Embaixo, ó, de cada detalhezinho desse, eu vou fazer um contorno para ser uma pedrinha. Aqui, ó,
É bem pequeno mesmo e é bem delicado. Então, ó, venho e vou fazendo. Aqui, ó, também. E vou contornando. Mais um. Aqui, ó. E no risco, gente, vai esses detalhes bem certinho para vocês. Então, vai ficar bem fácil. Venho fazendo aqui também. Reforço esse daqui. Reforço aqui um pouquinho. E venho aqui no cantinho, ó, fazendo a voltinha. Venho com siena natural. Passo um pontinho, ó. E aqui, ó. Aqui no cantinho também vou fazer, é claro, né, ó. Vem com pincelada do siena natural, passo aqui também. E aqui não tem jeito, vou usar o zero mesmo, ó. Pincel zero, um pouquinho de ocre ouro. Aqui por baixo, ó, vou fazer o risquinho, ó. Estão vendo? Com uma pincelada só, eu consigo dar um risquinho em todos. Mais um pontinho, pouquinho só, do ocre ouro. Eu venho dando um pontinho aqui, ó, na parte de cima. Ajeito aqui, ó, com um pontinho, como se fosse um pontinho de luz, né, para deixar mais forte, ó, e mais visível também. Aqui e aqui, ó. Jogo, ó, mais um pouquinho aqui, ó, com esse pincel zero, ó. Só que na voltinha, onde a claridade vai ficar mais forte. Venho com a sujeirinha do amarelo bebê, jogo aqui, ó. Mais um pouquinho, venho desse lado e jogo, ó, aqui. Aqui e aqui também, ó. Tinta bem na pontinha do meu pincel, um pinguinho mais do amarelo bebê, eu jogo aqui, ó. E pronto, ó. A coroa já fica, ó, dessa forma. Olha só, seguindo aqui, ó, antes de fazer o cabelo, a parte aqui do manto, eu venho aqui, ó, para fazer o rostinho dela. Eu vou usar as seguintes cores. Eu vou fazer uma misturinha de 3 porções do rostinho de boneca para uma porção do camurça. Faço a misturinha e deixo no pratinho. E vou usar também o castanho claro e o rosa antigo. E ainda vou usar um pouquinho do salmão bebê. Esse salmão bebê é opcional, tá? No lugar dele, pode usar, já quem não tiver, o rostinho de boneca. Então, eu começo aqui, ó, com um pouquinho do salmão bebê. Passo aqui, ó, na parte onde vai ficar um pouquinho mais claro. Venho aqui, ó, por baixo da sobrancelha dela também, contorno e já venho trazendo, ó. Com a misturinha de rostinho de boneca e do camurça, eu venho passando aqui, ó. E notem, ó, que a diferença é bem pouca do salmão bebê, tá? Então, por isso, pode usar um ou outro. Vem com um pouquinho mais. Esse lado aqui, ó, eu já vou trazendo, ó, a misturinha. E venho fazendo a junção aqui, ó. Mais um pouquinho. Aqui no cantinho também, ó, contorno aqui a sobrancelha. Ó, posso entrar com um pouquinho dentro, não tem problema. E venho aqui, ó. Na camiseta, gente, o importante
na hora de fazer o risco, risquem bem fraquinho, ou passam um risco usando aquela caneta fantasminha para não ficar aparecendo, tá? O meu aqui, ó, eu risquei um pouquinho forte, então, como vocês acho que dá para ver no, no vídeo, né? Na aula, ó, aparece um pouquinho do risco lá por baixo. Mas essa parte aqui do desenho vai sair também na lavada, na primeira lavada, tá? O desenho que tá lá por baixo da tinta vai sair tudo. Ele não é muito resistente à lavada. Venho, ó, com a misturinha, eu venho preenchendo aqui, ó. Venho pegando mais um pouquinho e venho trazendo aqui, ó. Aqui, ó, no desenho do cílio, eu venho passando, ó, contorno aqui a sobrancelha, venho preenchendo com bastante cuidado e venho trazendo aqui por baixo, ó. Nessa parte aqui, gente, eu já trago é importante eu trazer a tinta, ó, bem em cima do risco, tá? Então, venho pincelando com cuidado, limpo o pincel, venho novamente, pego um pouquinho do salmão bebê, venho clareando aqui, ó, mais um pouquinho, ó, jogando mais uma camadinha de tinta, estão vendo? Faço a junção bem certinho e venho, ó, pincelando, ó, sem deixar marcas, sem deixar o tecido da camiseta também a gente tem que cuidar para não ficar a marca do pincel. Mas como eu falei, é muito simples, é muito prazeroso de pintar, porque o tecido desliza bem, é algodão, então, ó, é bem fácil, é bem tranquilo de pintar. Ó, venho preenchendo com o salmão bebê essa parte aqui, ó, e venho trazendo até aqui, ó. Faço a junção aqui no cantinho e venho pincelando, ó, com todo cuidado, fazendo a junção da tinta bem certo. Mais um pouquinho do salmão bebê aqui, ó, e já vou puxando, ó, na parte de baixo aqui do olhar dela, ó. Venho com um pouquinho aqui também e já venho puxando aqui, ó. Um pouquinho de tinta aqui para as bochechas, ó, da santinha, ó. Aqui também. Venho na misturinha e vou completar, ó, o resto do rostinho aqui, ó, trazendo a tinta, ó, bem em cima do risco, contornando aqui, ó, o queixo e venho até aqui, ó, do outro lado. Venho pincelando, umedeço o meu pincel na aquarela silk, se eu ver que precisa, ó. Aqui no lábio também, vou passar mais fazer um contorninho aqui, ó. E venho preenchendo, ó. Aqui, ó, como eu consigo ver o risco bem certinho, posso preencher aqui, ó, o narizinho todo com tinta e venho passando, ó. Faço a junção aqui, ó. Venho com mais um pouquinho e venho completando aqui, ó. Também, ó. Faço a junção. Venho trazendo a tinta aqui, ó. Tampando, ó, todo o meu desenho. Aqui ficou faltando um pouquinho perto do lábio, eu já jogo, ó. E faço a junção, ó, a união das tintas aqui, ó, com todo cuidado. Tá, olha só, preenchi toda essa parte. Aqui tem alguns lugares, ó, que eu já vou deixar claro e já vou escurecer um pouquinho. Para fazer aqui, ó, a parte da sombra do cabelo, do manto que faz um rostinho da santa, eu venho com um pouquinho do jatobá e vou escurecendo, ó, aos poucos. Vou jogar um pouquinho aqui, ó. Vem com mais um pouquinho, ó. Pincel número 6, eu venho escurecendo aqui, ó. Aqui, ó, eu vou espalhando e venho puxando, ó, por cima
do olho. Eu vou jogar sempre pouquinha tinta, porque eu preciso espalhar bem. Estão vendo, ó? Venho trazendo aqui, ó. Aqui, ó, já é uma sombra mais desenhada, então eu vou deixar, ó, bem definido aqui. Venho com um pouquinho mais, escureço aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Fica um pouquinho mais visível, porque é a sombra do cabelo. E eu preciso escurecer aqui esse canto, ó, um pouquinho mais, ó. Trago aqui. Desse outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou entrar um pouquinho no cabelo, porque depois eu vou puxar um pouquinho do cabelo aqui por cima também. E vou projetar a sombra, ó, do cabelo aqui. Venho trazendo, ó, a sujeirinha de tinta no meu pincel, venho espalhando aqui para baixo no rostinho, ó, e venho puxando aqui por cima, ó, com suavidade, ó, entre o olho e a sobrancelha aqui, ó. Mais um pouquinho. Aqui, ó, vai aparecer um pouquinho mais, ó, esse tom mais escuro, né? Então, eu venho puxando aqui, ó. Sujeirinha mais de tinta no meu pincel, eu venho aqui, ó, desse lado, e bem próximo do risco, ó, eu venho trazendo, ó, só com o pincel sujo, eu vou escurecendo aqui um pouquinho, ó. Vou jogando a tinta sempre aos poucos, porque se faltar, se ficar claro, eu vou jogando mais. Agora, se eu jogar muita tinta, aí já fica um pouquinho mais difícil de tirar. Então, eu venho, ó, jogando bem pouquinho, ó. Mais uma sujeirinha. Jogo aqui, ó, e venho escurecendo, ó, puxando aqui para baixo. Aqui, ó, o queixo dela vai ficar mais clarinho, né? E eu venho escurecendo aqui desse lado, fazendo a mesma coisa, ó. Vou jogando a tinta sempre aos poucos, ó, e puxando aqui, ó, mais um pouquinho, e venho puxando, ó, aqui. Aqui na bochecha eu forço um pouquinho mais, e aqui, ó, eu esparramo bem, para ela ir sumindo. Aqui eu entro com um pouquinho do rosa antigo, bem pouquinha tinta no meu pincel, para deixar aquele rosado da bochecha. Tiro o excesso, venho aqui, ó, com rosa antigo e vou jogando, ó, espalhando e vou puxando aqui, ó, com cuidado para não exagerar, ó. E já vai, ó, dando volume. Venho aqui do outro lado, faço a mesma coisa, deixo toda a tinta aqui com a sujeirinha, ó. Eu venho puxando para cá, ó, e aumentando o volume aqui do rostinho. Aqui por cima, também venho, ó, com a sujeirinha do rosa antigo, ó. Vou jogando sempre aos poucos, tá? Ó, bem pouquinha tinta. E aqui, ó, também, ó, bem pouquinho. Limpo o meu pincel, venho com um pouquinho do salmão bebê, junto com um pouquinho do branco, bem pouquinha tinta no pincel, mais um pouquinho do branco, para deixar esse salmão bebê um pouquinho mais claro. Venho aqui, ó, em cima da sobrancelha e aqui por baixo, e vou passar a tinta, ó, e venho espalhando aqui para cima, ó, para dar, ó, claridade aqui, ó. E deixar, ó, a sombra aqui que o cabelo faz um pouquinho mais claro. Sujeirinha de tinta que sobrou no meu pincel, eu venho clareando aqui, ó, bem no meio do rosto, ó, para fazer, para dar um pouquinho de volume aqui nessa parte do nariz, ó, dessa forma. Venho com um pouquinho mais do branco, com o salmão bebê. Aqui, ó, próximo do olho, vou jogar um pouquinho, já venho aqui com sujeirinha. Jogo desse lado também e venho clareando, ó. Clareio um pouquinho para cima e aqui, ó. Desse outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Jogo um pouquinho para cima
e venho, ó, clareando, ó. Jogo aqui um pouquinho para cima, com a mesma pincelada, ó, eu consigo fazer, ó, o detalhe dos dois olhinhos, ó. Não é para ficar, é para ficar só um pouquinho mais claro. Então, ó, por isso eu já jogo a tinta e já venho, ó, espalhando, ó. Só para dar volume mesmo. Venho com a sujeirinha de tinta a mais no meu pincel e eu pego a tinta, ó, dessa forma, tinta de um lado, do outro. Venho aqui, ó, na parte do queixo e vou jogando, ó, também, ó. Venho com um pouquinho daquela misturinha que eu fiz, ó, para pegar junto aqui, porque é só para dar claridade. Passo aqui, ó, venho espalhando de um lado e do outro. Aqui, ó, na parte de cima da boquinha dela também. Notem que é a mesma pincelada de tinta, como eu falei. E venho, ó, trabalhando, fazendo a junção aqui, ó. Venho, ó, fazendo a união das cores, mas eu preciso, ó, deixar essa parte aqui um pouquinho mais clara, ó. Faço a junção bem certinho. Venho com um pouquinho da misturinha. Aqui, ó, bem em cima do risco, ó, eu vou deixar mais claro, ó. Venho com mais um pouquinho. E venho trazendo até aqui embaixo, onde essa claridade fica junto aqui, ó, fica igual o queixo. E venho, ó, fazendo, puxando essa claridade aqui para o outro lado também. Bem pouquinha tinta no pincel, vou trazendo essa claridade, ó, bem em cima do risco. Trago até aqui, ó. Aqui, só contorno, ó, e venho trazendo. Aqui, ó, eu ainda vou escurecer um pouquinho mais aqui, ó, que o risco ficou muito grande. E pronto, ó. E olha só como que já ficou o rosto aqui da Nossa Senhora. Nossa Senhora de Fátima, né? Venho aqui, ó, com um pouquinho do jatobá. Aqui por cima, ó, tem um detalhezinho da pálpebra do olho dela. Então, eu puxo aqui, ó. Viro, ó, o lado que tá a tinta no meu pincel, puxo aqui um pouquinho, espalhando a tinta, ó, um pouquinho para cima. Vou pegar aqui o pincel número 2, um pouquinho da misturinha para mim passar aqui, ó, desse lado, ó. Mais um pouquinho, ajeito aqui, ó. Vem com mais uma pinceladinha, vou passando aqui também, ó. Mais um pouquinho. E vem espalhando aqui, ó. Mais uma sujeirinha, tinta bem na beiradinha do pincel. Vem puxando aqui, ó, espalhando. Sujeirinha do jatobá, eu venho aqui, ó, só ajeitando e desenhando bem, ó. Mais um pouquinho só, bem pouquinha tinta no pincel. Passo aqui, ó, e venho ajeitando, ó, escurecendo aqui no cantinho. Pouquinho só para me ajeitar aqui, ó. Escurecer um pouquinho mais aqui no cantinho e aqui também, ó. E notem, gente, ó, que eu vou trabalhando só com sujeirinha mesmo de tinta. Venho com um pouquinho do castanho claro. Aqui, ó, eu preciso fazer, ó, a voltinha aqui do nariz. Então, aqui, ó, eu passo um pouquinho do castanho claro, ó, puxando lá pra cima. Já venho, ó, com sujeirinha do jatobá. Passo aqui, ó, pra escurecer um pouquinho mais. E aqui na parte de baixo, ó, esse nariz vai criar uma sombra aqui, ó. Então, eu venho, ó, sujeirinha
de tinta no meu pincel. Eu vou escurecendo aqui, ó, criando uma voltinha, ó. E venho trazendo, ó, espalhando aqui pra cima. Do ladinho, aqui, ó, eu venho com a sujeirinha, ó, do castanho claro. E aqui também, ó. Mudo meu pincel, venho com a sujeirinha do rostinho de boneca, passando aqui, ó, por cima do nariz, ó, pra criar, ó, como se fosse uma claridadezinha, ó. Um pouquinho da misturinha, venho aqui do lado, ó. E desse lado aqui também, ó. Aqui também, ó. Vou dar uma claridadezinha aqui por cima do nariz, venho puxando aqui pra cima, ó. Sempre jogando a tinta, ó, bem aos pouquinhos, espalhando bem, ó. Aqui, ó, dentro, eu venho, ó, com um pouquinho do jatobá, com um pouquinho do rosa antigo, para fazer aqui, ó, a marcaçãozinha, ó, do nariz, ó. Uma pinceladinha, ó. Vai aparecer bem pouquinho. Limpo o pincel de um lado e venho aqui, ó, reforço a sombrinha aqui, ó, do nariz dela, bem pouquinho. E pronto, ó, tá feito aqui a parte do nariz. Eu já venho aqui, ó, para fazer o olho, já deixar o rostinho já pronto. Para essa parte aqui do olhinho, eu vou usar um pouquinho do palha. Ao contrário do que a gente pensa e do que a gente vê, essa parte clara aqui, ó, do olho nunca é branco. Não dá para jogar direto branco. Então, eu venho, ó, com um pouquinho do palha e vou preenchendo aqui, ó. Mais um pouquinho e trago até aqui, ó. Aqui também, ó. Venho aqui já no outro olho e vou fazer também. Mais um pouquinho. Venho aqui, ó. E aqui jogo um pouquinho mais, ó. Agora eu venho com branco, ó, bem na beiradinha do desenho, vou jogar um pouquinho de um lado e do outro, faço a junção com esse palha, vem com mais um pouquinho aqui, ó. Desse lado aqui também, ó. Mais um pouquinho. Aqui, ó. No cantinho aqui do olhar, eu venho com o rostinho de boneca, pego já junto com um pouquinho do salmão bebê, já jogo aqui, ó, e já puxo para baixo. Aqui no cantinho, no outro olho também, jogo aqui, ó, e já puxo para baixo. Mais um pouquinho. Aqui também, ó, entro com um pouquinho do rostinho de boneca e do salmão bebê e puxo para baixo. Venho com um pouquinho do azul petróleo e trago, ó, já preenchendo aqui, ó. Branco. Aqui, ó. Pego aqui em cima, ó, e venho pincelando, ó.
puxo aqui, ó, com branco mais um pouquinho, pegando aqui em cima, mais uma pincelada do azul petróleo, aqui no cantinho, ó, e vem trazendo, ó, aqui ele vai se unir ao branco, ó, mais um pouquinho do branco, aqui por cima, azul petróleo, e trago aqui, ó, contornando, ó. E aqui, gente, um pouquinho de atenção para não tremer a mão e não entortar o desenho, tá? Ó. Então, vem pincelando. Novamente, com a sujeirinha do branco aqui, ó. Mais um pouquinho. Que essa parte aqui, ó, já entra um pouquinho mais de claridade, né? Então, ele precisa ficar um pouquinho mais claro, ó. E pronto. Fiz esse lado, já venho aqui, ó, para fazer o outro. Então, aqui, ó, entro com o branco, já vou fazer, ó, de um jeito mais fácil, já passando, ó, bastante o branco aqui pra gente trabalhar com o azul petróleo aqui em cima. Venho, ó, com o azul petróleo, pegando aqui, ó, e venho, ó, trazendo esse azul petróleo aqui, ó, em cima do branco. Notem, ó, que eu já trago ele até aqui em cima, porque depois eu vou fazer essa parte maior com preto, e o preto, gente, vai tampar bem o azul petróleo, tá? Então, eu posso entrar com ele um pouquinho, ó, dentro dessa parte maior do olho, tá? Não tem problema. Aqui, ó, vou pincelando com cuidado, para não entortar a menina, né? A bolinha aqui do olho, ó. Com cuidado, ó. E pronto. Venho com a pinceladinha mais do branco, aqui, ó. Pra ficar um pouquinho mais claro, estão vendo, ó? Pincelo. Aqui também, ó. Nesse aqui eu volto para deixar um pouquinho mais claro. Observo para ficar bem igual, ó. E pronto. Venho, ó, com um pouquinho mais do azul petróleo, passando aqui, ó, completando, ó. Já venho com o preto. Aqui, ó, vou deixar a marcação do pingo de luz bem pequenininho. E venho preenchendo, ó, com o preto. Eu venho trazendo, ó, com esse preto, até aqui, ó, bem próximo do risco, ó. Aqui, ó, pego aqui por cima, ó, fazendo a junção bem certinho e entra aqui um pouquinho, ó, em cima do azul petróleo. Venho trazendo aqui também, ó, mais um pouquinho e venho completando aqui, ó, mais um pouquinho aqui de azul petróleo, ó, para fazer a junção. Aqui, gente, eu não preciso deixar aquele risco reto, não, tá? Eu posso passar o pincel para suavizar essa divisão, para ficar mais bacana assim, ó, tá? Mas se ficar o desenho reto, não tem problema, ó. Vou e volto aqui, ó, para tirar a divisão. Vem com um pouquinho mais do preto que ficou faltando aqui por cima, ajeito bem e pronto, ó. Já venho para fazer do outro lado completo aqui, ó, com um pouquinho do azul petróleo, já entro com o preto, ó, aqui por cima, venho pincelando, ó, mais um pouquinho, aqui, ó, deixo marcadinho, ó, onde vai ser o ponto de luz, venho, ó, com o preto, passando, venho trazendo até aqui, ó, espalhando aqui o finalzinho, completo a bolinha, passo, ó, com o preto aqui um pouquinho para escurecer um pouquinho esse azul petróleo, dou uma pincelada no azul petróleo e aqui, ó, tiro a marcação, ó, exatamente como eu fiz lá do outro lado, ó. Não precisa ficar divisão, tá? Se ficar, tudo bem, tá certo também, mas se não ficar, ó,
passando o pincel dessa forma aqui, ó, pra suavizar, eu consigo tirar aquela marcação exata. Isso vai deixar o trabalho mais suave, um pouquinho mais bonito. Venho, ó, com a pinceladinha, a tinta bem na ponta do pincel. Eu preciso contornar o olho aqui, ó, pelo lado de fora, ó. Então, eu venho, ó, uma pinceladinha e contorno. Mais um pouquinho, venho aqui, ó, e venho contornando, ó. Ajeito aqui e pronto. Uma sujeirinha, bem pouquinho branco no meu pincel, só para me ajeitar aqui um pouquinho, ó, esse lado, ó, para ficar igual. E pronto. Aqui, ó, eu já posso fazer a parte aqui, ó, do cílio dela, para já ficar pronto. Então, eu venho com um pouquinho do rústico e do preto, para mim fazer aqui a parte do cílio. Venho, ó, com o mesmo pincel número 2, venho completando aqui, ó. Passo um pouquinho, venho aqui, ó. Mais um pouquinho. A bonequinha, ó, tem o cílio aqui bem grande, ó. Então, venho puxando, ó. E aqui, ó, vou fazendo, ó, puxando os pelinhos, ó, do cílio com esse pincel. Aqui, ó, já venho puxando, ó, pelo lado de baixo. E aqui, ó, vou espalhar um pouquinho também. Essa parte aqui, ó, que vem pra baixo, eu vou puxar o cílio aqui um pouquinho mais aqui no cantinho. E aqui, ó, eu venho puxando, ó, ao contrário, ó. Mais um pouquinho só. Aqui não tem tanto, né, ó. Eu venho puxando aqui, ó. Venho trazendo, ó, até aqui. Aqui puxo mais um e outro, ó. Vou fazer a mesma coisa aqui no outro olho. Venho, ó, preenchendo essa parte, ó. Mais um pouquinho. Trago até aqui, ó. Limpo o pincel. Aqui, ó, venho dando uma pinceladinha em cima do olho, ó. Para dar profundidade, ó. Passando uma sujeirinha, ó, em cima da parte clara. Faço isso nos dois. Já venho aqui no cantinho, ó, puxando aqui para a parte de baixo, ó. E aqui, ó, só sujeirinha, eu puxo aqui para frente. Aqui, ó, na parte de baixo, ó, eu puxo um pouquinho o cílio, ó. Aqui também, ó, venho puxando um pouquinho menor aqui. E aqui, ó, na parte, ó, aqui do canto, ó, eu vou puxando, ó, pincel de ladinho, vou puxando, ó, o cílio. Mais um pouquinho. E vou aumentando, ó, um pouquinho para chegar aqui no canto, ó. Puxo um pouquinho mais. Aqui, ó. E pronto. Venho aqui, ó, para fazer a sobrancelha, ó, e venho com rústico puro, ó. Puxo aqui e venho aqui, ó.
Venho trazendo com cuidado aqui, ó. E a sobrancelha da Santinha vai vir até aqui, ó. Vem com um pouquinho da misturinha de preto e rústico. Ajeito aqui, ó. Trago até aqui, ó. Venho com mais uma pincelada do rústico, aqui na outra, ó. E aqui, gente, ó, bem simples, é só seguir o risco, ó. Mais um pouquinho. Venho preenchendo, ó. Um pouquinho da mistura de preto e do rústico. E vem trazendo aqui, ó. Mais um pouquinho aqui no cantinho. Jogo um pouquinho aqui também, ó. E faço a junção. E pronto. Rústico. Bem na pontinha do meu pincel. Venho aqui, ó, pra dar uma profundidade aqui nesse nariz, ó. Aqui, ó. E pronto. Mais um pinguinho só de rústico. Venho aqui, ó. Sujeirinha, ó. Jogo aqui. Venho com um pouquinho do Jatobá. Faço uma marcaçãozinha, ó. Venho com o rústico. Puxo um pouquinho e venho aqui, ó. Marco e venho aqui, ó. Puxando, ó, pra dentro da boquinha. Venho aqui pra fazer o lábio com um pouquinho do rosa antigo. Essa parte aqui, ó, de cima, ó, vai ficar mais escuro. Mais um pouquinho só de tinta no meu pincel. Eu marco aqui, ó. Essa parte aqui, ó, a parte de baixo, ó, passo um pouquinho do rosa antigo, já venho com um rostinho de boneca por cima, pra vir, ó, clareando, ó. Mais um pouquinho do rostinho de boneca. Viro o meu pincel com a tinta voltada pra fora, pra preencher aqui, ó, a parte de baixo, aqui do lábio, ó. Um pouquinho mais do rosa antigo. Trago até aqui, ó. Rostinho de boneca novamente, limpo um lado do pincel e venho, ó, preenchendo, ó. Limpo o pincel. Venho aqui, ó, um pouquinho da misturinha, ó, aqui por baixo para completar esse lábio. E se precisar, eu vou ajeitando, ó, o desenho com o pincel, ó. Esfumo aqui bem. Venho com sujeirinha do castanho claro. E aqui por baixo, ó, do lábio, eu escureço um pouquinho. Venho com o pincel um pouquinho menor, só para fazer a mistura aqui, ó, a junção, ó. Mais um pouquinho do castanho claro. Eu escureço aqui, ó. E pronto. Pincel 0, 0. Pincel bem pouquinha tinta no meu pincel. Eu venho com um pouquinho do rosa antigo, só para contornar aqui, ó. Essa parte de baixo aqui, ó, do lábio.
ajeito aqui a parte de cima, venho fazendo a divisão aqui no meio, contorno aqui, mais um pouquinho do rostinho de boneca, eu vou colocar uma claridadezinha aqui, ó. Bem pouquinho, ó, com a pontinha do pincel, ó. E pronto. Venho com esse mesmo pincel branco, eu vou colocar aqui, ó, o ponto, ó, de luz, ó. Mais uma pincelada. Venho aqui, ó. Coloco o pontinho de luz, venho aqui ajeitando esse lado. Aqui embaixo, ó, vai aparecer, ó, um pouquinho também. E aqui, ó, é a contraluz, ó. Limpo meu pincel, bem com a tinta, ó, bem na pontinha do pincel. Coloco um pontinho aqui perto, um aqui e aqui, ó. Ajeito aqui, puxando, ó, um pouquinho pra cima, um pouquinho aqui, ó. Aqui também mais um pontinho e aqui, ó. E pronto. Aqui no cantinho, ó, lá por trás do rostinho, tenho as orelhinhas dela. Então, eu venho com um pouquinho do camurça e do castanho claro, pincel número 6, eu venho passando aqui, ó. Com cuidado, gente, para não entrar para dentro do rosto. E venho pincelando um pouquinho do rosa antigo, passo aqui no cantinho, ó, trazendo lá do rostinho e venho completando. Mais um pouquinho, passo aqui na parte de baixo e puxo, ó, lá pra cima. Essa parte aqui onde o cabelo pega aqui por cima, eu vou escurecer um pouquinho e venho trazendo aqui, ó, em cima do risco. Aqui também eu trago um pouquinho. Venho aqui do outro lado, vou fazer a mesma coisa. Essa parte aqui, ó, tá lá por trás, tá bem escuro, então não tem muito detalhe para fazer não, só preencher mesmo aqui, ó. Com essa mistura do camurça com o castanho claro, venho com um pouquinho do rosa antigo, passo aqui, ó, seguindo, ó, em cima do risco e venho trazendo aqui, ó, desse lado o manto pega um pouquinho por cima, aqui, ó, deixando mais escuro, ó, e trago até aqui. Venho com a sujeirinha, só um pouquinho daquela misturinha, bem pouquinho mesmo, puxo um pouquinho aqui, ó, só um detalhezinho. E desse lado aqui, ó, também eu puxo um pouquinho e pronto. Olha só, eu já venho aqui, ó, para fazer a parte do pescoço. Com essa mesma mistura que eu puxei ali nas orelhinhas, que ela fica um pouquinho mais escuro, eu venho aqui, ó, na parte de baixo aqui do pescoço, lá por trás, ó, do queixo da Nossa Senhora, eu venho puxando, ó, essa mistura. Venho trazendo já em cima do risco, completando aqui, ó, e venho trazendo. Tem aqui, ó, para dar mais profundidade, venho com um pouquinho do rosa antigo para escurecer aqui, ó. Venho trazendo, ó, esse rosa antigo em cima dessa primeira mistura e venho puxando aqui, ó, com cuidado, ó. Venho trazendo um pouquinho mais do camurça com o castanho claro, venho passando aqui, ó, vou fazendo a junção, ó, um pouquinho mais, ó. Aqui, ó, eu já vou trazendo, já vou deixando esse espaço aqui, ó, meio arredondado, ó, porque essa parte aqui de baixo pega mais claridade. Então, eu já vou entrar com aquela misturinha mais clara que eu fiz de rostinho de boneca,
com um pouquinho do camurça. Vou finalizar aqui primeiro, ó, esse cantinho aqui que falta. Aqui tem as contas, né, do rosário, mas eu posso passar por cima. E aqui também eu venho trazendo, ó, até aqui no vestido dela. Já entro aqui, ó, com a misturinha mais clara, ó, sem lavar o pincel, venho passando aqui, ó, com cuidado aqui na parte do dedo, ó, venho pincelando aqui, fazendo a junção, vou passando, ó, fazendo a união sem deixar aquela marcação muito forte. Venho aqui desse lado, trago a tinta em cima aqui do risco e venho, ó, pincelando mais um pouquinho, trago até aqui no cantinho, volto aqui, ó, fazendo a junção, ó, mais um pouquinho e venho completando, ó, o meu trabalho aqui, ó. Como eu disse, essa parte aqui onde que pega a sombra, ó, fica mais escura, então aqui, ó, só vou ajeitar, ó, dar uma clareada bem pouquinho, ó. Vem com um pouquinho do castanho claro, passo aqui, ó, para definir aqui, ó, um pouquinho essa sombra. Ajeito aqui bem, ó, e já vai ficando, ó, essa parte aqui dessa forma. Só ajeitando aqui a claridade, né, a parte de claridade aqui no cantinho, ó. Vem escurecendo aqui, ó, só um pouquinho, ó. E pronto. Já fica dessa forma. Já vou descendo um pouquinho mais para baixo para fazer aqui, ó, a mãozinha dela. Aqui, ó, vem com o pincel número 2 para fazer aqui a parte da mãozinha dela. E eu venho aqui com um pouquinho do rosa antigo, pego com um pouquinho do castanho claro para fazer aqui, ó, as partes mais escuras. Aqui, ó. Mais um pouco. Desenho aqui, ó, entre um dedinho e outro um pouquinho. E aqui também, ó. Mais um pouquinho. Tinta bem na ponta do pincel, ó. Eu desenho aqui um dedinho e outro. Limpo o pincel. Venho com o pincel número 6, aquela misturinha de início, que é o rostinho de boneca, com um pouquinho do camurça. Eu venho completando, ó, a mãozinha dela aqui. Aqui tem as pérolas do rosário, mas eu posso passar por cima também, tá? Depois fica, não é difícil pintar, não. Venho aqui, ó, vou completando o desenho aqui da mão, ó, trazendo a tinta bem em cima do risco já, ó, mais um pouquinho. Venho aqui, ó, desenhando, preenchendo toda essa parte, ó. Trago até aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Mais um pouquinho desse lado. Venho aqui, ó. Feito isso, venho, ó, com um pouquinho. Bem pouquinho. Castanho claro. Vou passar aqui, ó, nessa parte de baixo, aqui da mãozinha, ó. Desse lado, ó. Puxando lá pra cima. E aqui, ó, nessa parte aqui, ó, também, ó. E vou puxando, ó, lá pra cima, ó. Com cuidado, sem exagero, ó.
ajeito bem certinho aqui, ó. Mais um pouquinho aqui do rosa antigo, puxo aqui no dedo, aqui, ó, e aqui na parte de cima também. Venho com o pincel número 2, um pouquinho do rostinho de boneca, bem pouquinha tinta no meu pincel, vou dar uma clareadinha, ó, bem pouquinha aqui nesses dedinhos, ó. Mais um pouquinho, venho aqui, ó. Vou jogando um pouquinho em um, ó. Eu já vou do outro lado e jogo um pouquinho, ó. Mais um pouquinho e venho aqui, ó. Pouquinho só e venho aqui, ó, no último. Ajeito aqui bem certinho. Aqui, ó, pelo lado de baixo, também vou jogar um pouquinho, ó. E aqui também, ó. Volto ajeitando aqui, ó. Venho com uma sujeirinha, pouquinho mais do rosa antigo, passo aqui dentro para escurecer um pouquinho mais, ó, dentro da mãozinha. E aqui, ó, venho trazendo, ó, até aqui embaixo, ó. Ajeito aqui, escureço aqui um pouquinho, puxo pra cá. Venho com o pincel 0, um pouquinho do rosa antigo, pego um pouquinho do castanho claro e eu preciso, com essa misturinha, contornar a mãozinha, os dedinhos. Eu posso adicionar nessa misturinha um pouquinho só do rústico que sobrou no meu pratinho, mas é bem pouquinho. E aqui, ó, venho contornando, ó, os dedinhos, ó. O desenho, gente, tem que ficar aqui, ó, bem fininho, que é só para definir mesmo, ó, tá? Não pode ficar muito grosso, não. Venho aqui, ó, e desenho a mãozinha. Mais um pouquinho, a tinta tem que estar bem na pontinha do pincel para ficar bem fininho, trago até aqui. Do outro lado aqui, ó, vou fazer a mesma coisa, ó. Venho trazendo o desenho até aqui embaixo, ó. Mais um pouquinho, venho aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Contorno essa parte e venho trazendo também até aqui, ó. E pronto. Volto pro pincel número 2, só para suavizar um pouquinho essa marcação, tá? Só, ó, vou passando o pincel para suavizar aqui, ó, um pouquinho, ó. E pronto. A parte aqui da mãozinha já fica dessa forma. Antes de começar aqui, ó, a parte do cabelo, porque como eu já falei, eu sempre venho de baixo, né, fazendo as coisas que tá lá por trás primeiro, porque isso facilita a pintura. Então, antes de fazer aqui, ó, o cabelo, eu venho pintando esse aqui, ó, a parte do manto dela que tá lá por trás. Então, ele vai ficar um pouquinho mais escuro. Eu venho com o azul Country e venho, ó, preenchendo essa parte. Deixo aqui, ó, a parte do cabelo e venho preenchendo, trazendo esse azul Country bem em cima do risco. E essa parte aqui, ó, não tem mistério não, tá? É só preencher, trazendo, ó, a tinta em cima do risco, seguindo aqui o desenho. Venho com cuidado para não ultrapassar a tinta fora do risco. Aqui no cantinho, venho contornando. E aqui embaixo também, ó. Então, ó, vou apenas preencher aqui, ó. Venho aqui do outro lado e vou fazer a mesma coisa. Mais um pouco. Esse desenho aqui fica muito bonito numa eco bag também.
Dá pra fazer em pano de copa, também fica muito bonito, né? Mas tem nessas duas opções, tanto pra camiseta como pra eco bag, em almofada também ele fica muito bonito. Acho que fica até melhor, né, do que em pano de copa. Mas claro, você vai fazer aí onde você desejar. Todas as opções são válidas. Como eu disse, é um desenho bem versátil que vai ficar bonito em qualquer lugar, ó. Tá, preenchi aqui, ó. Totalmente. Deixo esse azul country um pouquinho, porque eu venho, ó, pra fazer o cabelo. E vou usar as seguintes cores: amarelo bebê, o ocre ouro, o marrom, o rústico e um pouquinho do preto. Então eu começo por aqui, ó, com o amarelo bebê. Nas partes onde vai pegar, ó, luz, eu venho passando, ó. Eu posso fazer, gente, aqui o cabelo todo de uma vez, tá? Não vai ter problema, ó. Porque é bem simples de fazer. E trago até aqui, ó. Essa parte vai receber mais claridade, mais luz, né? Ó, venho com um pouquinho do ocre ouro, venho passando aqui, ó, fazendo a junção com esse amarelo bebê. No risquinho, ó, eu já levo um pouquinho do ocre ouro em cima, ó, do risco. E venho, ó, espalhando um pouquinho, deixando até onde eu passei aqui, ó, o amarelo bebê um pouquinho mais escuro. Estão vendo? Ele não pode ficar sozinho, não. Venho aqui desse lado que vai pegar um pouquinho de claridade com pincel sujo mesmo, ó, do ocre ouro. Eu já passo um pouquinho a sujeirinha do amarelo bebê também. Já venho com o marrom, pegando aqui, ó, bem próximo, vou fazendo a junção. Reparem, ó, que eu não tô levando o marrom lá no risco, não. Ainda não, tá? Então, eu venho aqui, bem próximo, e vou, ó, misturando dessa forma, ó. Mais um pouco. Aqui, ó. Aqui, tinta de ladinho no pincel. Eu já venho, ó, trazendo no risco, ó. Venho com mais um pouquinho aqui por baixo. E vou, ó, fazendo a junção lá com o tom mais claro. Pincel de ladinho que vai me ajudar aqui, ó, fazer essa união, ó, e vou puxando, ó, deixando bem uniforme. Mais um pouquinho, venho aqui por cima e também, ó, já vou escurecendo, ó. Mais um pouco. Tiro o excesso de tinta do meu pincel, porque aqui, ó, o meio aqui é a divisão do cabelo, então aqui vai ter bastante profundidade, ó. Venho passando um pouquinho mais, aqui, ó, também. Venho com a tinta bem de ladinho, bem no cantinho do pincel pra mim fazer essa parte aqui, ó. E aqui, ó, essa parte de baixo, porque o cabelo faz tipo uma onda aqui, também vai ficar um pouquinho mais escuro. Volto aqui com a sujeirinha do ocre ouro pra fazer a junção aqui, ó, e venho pincelando, ó, respeitando o movimento do cabelo. Aqui, ó, vou passar também um pouquinho do ocre ouro, fazendo aqui a junção, ó. Estão vendo, ó? Mais um pouquinho e trago até aqui, ó. Venho pro marrom. Tinta bem na ponta do pincel para mim conseguir trazer, ó, até aqui, na beiradinha. Volto espalhando aqui bem. Agora, eu venho com um pouquinho do rústico e do preto. Eu vou usar na mistura bem pouco preto, tá? É mais rústico mesmo. Venho, ó, com a pincelada, já começo a passar aqui, ó. Já levo, ó, já trago a tinta bem em cima do risco. Faço a junção aqui das cores, ó, do marrom e do rústico com preto. Venho puxando aqui, ó. Gente, olha só como os imprevistos acontecem. Aqui, ó, acabou não pegando porque a câmera esquentou muito, porque aqui tá um calor insuportável. Então, acabei não gravando como que eu passei a tinta, a misturinha de rústico com preto, nessa parte aqui, ó. Eu vou passar novamente, explicando tudo que eu falei, para vocês poderem acompanhar todo o processo bem certinho, tá? Então, eu venho aqui, ó, com a misturinha do rústico e bem pouquinho preto, foi o que eu usei. Nessa parte aqui, ó, de baixo, eu só vou preencher, ó. Até vou ajeitar aqui, ó, e venho, ó, preenchendo. Trazendo a tinta bem em cima do risco, tanto aqui, ó, contornando a parte do rostinho dela, como aqui, ó, no risco aqui de baixo, eu vou só preencher. Aqui não tem segredo, ó, é só preencher mesmo com a mistura, tampando bem a trama aqui da camiseta para o trabalho ficar bem feitinho. Já venho aqui, ó, do outro lado e vou fazer, ó, a mesma coisa.
venho aqui, vou preenchendo, ó, seguindo o risco, fazendo o preenchimento aqui com cuidado. Aqui tem uma parte, ó, bem menor, é só cuidar para a tinta não sair fora, ó, do risco, e venho preenchendo, ó. E como o tecido, a trama da camiseta é bem lisinha, é bem gostosa de pintar, a gente consegue fazer esse processo rapidamente, tá? Porque o pincel desliza bem, camiseta é muito bom de pintar. Se você ainda não pintou, compensa, porque é muito prazeroso. Venho com o pincel número 2, mais um pouquinho do rústico e do preto, venho pincelando aqui, ó, trazendo a tinta, ó, em cima do risco, venho pintando, venho preenchendo essa parte, onde as cores se encontram aqui, ó, vou fazendo a junção com todo cuidado. Em alguns lugares aqui, ó, eu já preciso dar um pouquinho, levar, ó, esse rústico e esse preto um pouquinho mais, ó. Venho puxando aqui e trago, ó, com cuidado até aqui. Aqui, ó, do meio, eu vou puxar um pouquinho aqui, ó, é um desenho. Aqui também, ó, vou usar um pouquinho mais do rústico e do preto, venho trazendo aqui, ó, nessa divisão do meio aqui do cabelo. Com cuidado, pouquinha tinta no meu pincel, eu venho puxando aqui. Aqui, ó, para fazer essa parte do meio, eu ainda volto com um pouquinho do marrom, pego com um pouquinho do aquarela silk, venho aqui, ó, e puxo um pouquinho do marrom, ó. Mais um pouquinho, e venho puxando, ó, nessa parte. Faço, ó, venho com o pincel meio de ladinho para dar impressão de fios, ó. Mais um pouco. Venho, ó, com um pouquinho aqui, ó. Puxo, ó. Um pouquinho. E aqui, ó, trago, ó, daqui, uns fios bem suave, ó. Mais um pouquinho. E vou puxar aqui, ó, um pouquinho pro outro lado também, ó. Mais um pouquinho do marrom. Venho puxando aqui, ó, um pouquinho mais pro outro lado também, ó. Volto para o rústico e o preto. Venho pincelando aqui, ó. Venho com um pouquinho mais, trazendo aqui a tinta bem em cima do risco. Venho aqui, ó. Aqui por baixo, ó, dessa parte aqui do cabelo, vai ficar, ó, um pouquinho mais escuro, ó. Então, ó, com o pincel, eu venho puxando aqui, ó. Deixando essa parte mais escura, dou uma puxadinha aqui também. E venho aqui, ó, com sujeirinha de tinta no pincel, escurecendo um pouquinho essa sombra que foi feita aqui, ó. Gente, mas é só com sujeirinha, bem pouquinha tinta no pincel mesmo, porque não pode ficar muito escuro, tá? E venho desse lado aqui, ó, e reforço aqui um pouquinho, e venho trazendo, ó, até aqui no limite da sombra. Aqui, próximo do olho aqui também, ó, escureço um pouquinho aqui, ó, puxando em cima da orelha e venho trazendo, ó, meio reto aqui, ó, do ladinho, porque essa parte do cabelo faz um pouquinho de sombra aqui também. E desse outro lado, mais uma sujeirinha, completando aqui, ó, e venho aqui por baixo, ó, também, ó, só com sujeirinha de tinta no meu pincel, ajeito aqui e puxo aqui, ó, bem pouquinho, ó, e pronto. Pego o pincel número 2, venho aqui, ó, com a pinceladinha do ocre ouro, junto com o marrom, pego bem pouquinha tinta, porque eu só vou usar bem pouquinho, e venho aqui, ó, dessa parte que vem aqui, ó, eu venho puxando, ó, um fio, e venho trazendo, ó, aqui, ó, vou tirar mais um, ó, puxando aqui pro cantinho, e desse aqui, ó, eu tiro mais um que faz isso daqui, ó. Pego mais uma sujeirinha de marrom, junto com o ocre ouro, pego os dois juntos no pincel, desse fio aqui, ó, puxo mais um aqui. Aqui embaixo, ó, também vai aparecer um fio clarinho, uma claridade que tem entre um fio e outro, né, ó, aqueles fios mais claros. Passo um pouquinho aqui, ó, sujeirinha de tinta no pincel, venho passando um pouquinho aqui, desse outro lado, aqui, ó, bem na beiradinha, ó, aqui, vai ficar mais claro, ó, e dessa beiradinha, venho com ocre ouro e passo aqui, ó, um fiozinho meio solto, estão vendo, ó? Ajeito aqui na beiradinha com cuidado, reforço aqui, ó, o pontinho de claridade, onde o cabelo fica um pouquinho mais claro aqui, ó, e desse lado, ó, ele vai entrar aqui um pouquinho, ó. Venho com sujeirinha do amarelo bebê, passo aqui junto, fazendo a junção, ó, das duas cores, venho, ó, espalhando um pouquinho, vou ajeitando, ó, pegando só onde aparece a claridade e puxo aqui. Venho com uma pinceladinha do amarelo bebê e o ocre ouro, mais um pouquinho do ocre ouro, e venho, ó, ajeitando essa parte aqui, ó,
alguns fiozinhos, ó. Então, eu vou e volto, pego um pouquinho mais do amarelo bebê e venho, ó, nessa parte aqui, ó, onde pega mais claridade, ó, vou deixar alguns fios mais em evidência, ó, que aqui é onde que pega bastante claridade, né, pega bastante luz, ó. Então, eu preciso deixar, ó, alguns fios em evidência. Venho com o pincel de ladinho, desenhando aqui, ó. Trago até no meio, venho aqui também, mais uma pinceladinha aqui por cima, ó. E venho fazendo alguns fios aqui também. Venho com o ocre ouro, aqui, ó, nessa parte de baixo. O ocre ouro vai aparecer aqui, ó, um pouquinho mais. E esse fio que vem aqui, ó. Aqui eu puxo mais um, ó, reforçando aqueles que eu tinha feito, ó. Volto aqui no cantinho para ajeitar e dou algumas pinceladinhas aqui, ó, indo lá para dentro, ó, para ficar mais visível os fiozinhos, ó. São só detalhes que a gente vai jogando aqui, ó, para deixar o trabalho mais bacana. Desse lado aqui também, vem com um pouquinho do amarelo bebê, jogo aqui e um pouquinho só aqui, ó, bem pouquinho, ó. Um pouquinho do amarelo bebê e do ocre ouro. Ajeito essa parte aqui e aqui, ó. E pronto, ó. A parte aqui de luz, né, de claridade do cabelo, já fica dessa forma. Eu observo onde eu preciso, ó, jogar um pouquinho mais do rústico e do preto, ó. Então, eu venho jogando aqui, ó. Sempre jogando devagarzinho, bem aos poucos, ó. Venho com um pouquinho mais aqui nessa parte também. Aqui eu entro, ó, um pouquinho no cabelo. E aqui eu vou escurecer também um pouquinho mais, ó. Sujeirinha de tinta no meu pincel. Ajeito, ó, aqui por baixo com o rústico. Um pouquinho do amarelo bebê. Eu trago, ó, esse fiozinho de cabelo até aqui, ó. E esse aqui eu encaixo aqui, ó. E esse aqui também, ó. E pronto. Já venho aqui para a parte do manto, mas essa parte, gente, vai ficar para a segunda parte aqui do nosso treinamento. Olha só, vou mostrar para vocês agora um pouquinho do que você vai encontrar lá dentro do curso. Camiseta rosa, com rosas realistas e borboleta. Aqui, gente, eu ensino uma customização de uma camiseta muito linda. Mais uma aula do curso, no passo a passo para vocês. Aqui, ó, a técnica aquarela, vocês vão aprender a fazer esse trabalho aqui, ó, com a tinta Fashion Colors, tá? Então, você vai aprender a trabalhar, fazer essa técnica aquarelada aqui, mas não se preocupe, se você não tiver a tinta Fashion Colors, eu ensino a fazer o mesmo processo com a tinta comum, a tinta de tecido comum. Então, esse aqui é mais uma aula, uma técnica diferente dentro do curso. Temos também essa pintura linda numa camisa. Essa camisa é um cremezinho lindo. Então, ó, um urso, né? O rosto de um urso. E essa técnica aqui de pintura que fica muito linda. Mais uma aula completa do nosso curso. Vai esse São Jorge, que pode ser feito em roupa ou em tela. Esse tigre também, aulas completas. E eu vou aguardar vocês aqui amanhã, nesse mesmo horário, para a gente finalizar esse lindo treinamento. Tchau, tchau!